compartilhar com vocês um pouquinho do que está acontecendo, que nós vamos ter o nosso louvor, vamos fazer oração, depois vai ter um momento de gratidão e vem a mensagem hoje com o pastor Jeconias Neto, né? Jeconias é um parceiraço nosso da nossa igreja e eu quero convidar você a cantar. Kézia, vamos dar um pouco para cantar? Vamos. Vamos cantar todo mundo conhece a música Tudo por Ele. Será gravada, tá, gente? Todo mundo gravado. Depois a gente disponibiliza o link para você. Se quiser ouvir depois ou enviar para alguém, tá joia? Queria passar para a leve. Vamos lá. Vou colocar aqui. Quando você vai chegar ali, galera, vamos chegando com o microfone fechado, beleza? O microfone vai fechar. Deixa eu fazer o seguinte. O microfone vai desativar. Glória a Deus, que o reino seja em nós.
seja em nós, e nossa vida só por Ele. Fizeram um negócio mais elaborado, né? Programado e tal. Meu amigo, bom dia. Peço para você que está chegando agora aí. Microfone, por favor. Pastor, tem que desligar o som. Pessoal, Amigos, vou fazer. Bem, Espera aí. tudo isso. Pronto. Tu estão me ouvindo agora bem? Eu tive que desabilitei o microfone de todos vocês por aqui, tá joia? Desabilitei por aqui. E para a gente é muito bom ter todos vocês aqui, tá joia? Mais uma vez, né? Mais um dia de culto aí. Nós já cantamos, eu quero convidar alguém para poder orar. Deixa eu ver, encontrar alguém aqui. Deixa eu ver. Cadê aqui? A Micaele Apolinário Ferreira, está com uma blusa bonita aqui dos Calebs, com lenço amarelo aqui. Oi, Micaele, você está me ouvindo aí? Você pode desabilitar eu pedi para você desabilitar ali. Micaele, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pastor. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem. Faz oração para a gente, por favor. Faço sim. Vamos orar, pessoal. Oremos. Querido e amado Pai, que estás nas mais alturas dos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo de te servir e levar a mensagem a todo o mundo. Ó Pai querido, neste momento nós te pedimos o teu Santo Espírito, que ele possa transbordar o nosso coração, possa falar ao nosso coração e que possamos estar cheios dele para podermos levar a mensagem. Ó Pai querido, fica com cada pessoa agora neste momento que vai receber a tua palavra, que vai estudar a tua palavra. Fica também com aquela pessoa que vai falar, que ela não fale de si mesma, mas que ela fale inspirado por ti. Nos abençoe, nos dê a tua paz e que possamos ter coragem de ir muito além daquilo que nós pensamos, porque nós queremos fazer tudo por ti, ó Deus. Nós somos tão pequenos, tão incapazes, mas cremos que o teu poderoso Espírito vai nos levar a pregar o Evangelho, mesmo em meio a essa calamidade. Fica com cada pessoa que está nos leitos dos hospitais e as pessoas que estão interessadas em estudar a tua palavra. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigado, Micaele. Amigos, chegou agora o nosso momento. Deixa eu botar numa outra tela que consiga ver vocês aqui, né? Estamos enchendo a nossa salinha, tudo está chegando, a nossa igreja virtualzinha está todos os dias com culto, bênção. Eu quero, chegou o momento seguinte, todos os dias nós vamos ter momentos para agradecer, tá joia? E eu quero ver com vocês quem dentre nós aqui tem algum motivo para agradecer. Vamos lá, é só agradecimento. Nós vamos segurar a língua, nós não vamos pedir, nós vamos só agradecer. Vamos lá. Alguém? Aracélia. Deixa eu ir aqui na Aracélia conversar com a Aracélia, gente. Espera aí. Aracélia. Pedi para ativar o som. Aracélia, você consegue desativar seu som aí? Vê se você consegue. Aracélia. Sim, pastor. Bom dia. Bom dia. Como é que está você? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Confiante. Que legal, que bom. Aracélia, momento Eu para quero... agradecer. Agradeça aí, vamos lá. Eu quero fazer um agradecimento pela minha tia. A minha tia, ela adquiriu o Covid, né? Uhum. E ela usa marca-passo.
é toda comprometida, tem 76 anos Uhum. e hoje é o 11º dia, né? E Uhum. aí a médica ligou para a nossa família, informando que ela, dentro de, no mínimo, 2 dias, ela está recebendo alta. Oh, glória! E a Aleluia! igreja se mobilizou aqui no meu distrito para orar por ela. Aham, Então, eu tenho conversado com ela e falado do amor de Deus. Eu aham, estava dando estudo, né? Foi interrompido por causa da doença. aham. Então, muitas coisas boas aconteceram. Realmente é um motivo para a gente louvar a Deus, Araceli. Deus seja louvado, viu, gente? Olha só, que E eu notícia. agradeço muito a Deus por isso. Amém, amém, amém. Deus cura, né? Deus cura. A Bíblia dá, interessante, que depois a gente pode até fazer estudo sobre isso, a Bíblia dá um nome especial para Deus em cada um dos momentos que Deus se revela. Quando Deus está na batalha, Deus tem o nome de Miguel, né? Miguel, quando ele batalhou lá contra Lúcifer no céu. E quando Deus cura, é Jeová Rafá, aquele que Deus, o Deus que cura. Então está aí Araceli agradecendo ao Senhor por essa bênção da cura aí. Deus seja louvado, amém. Mais alguém aqui? Tem a Vanessa. Oi, Vanessa. Você está a mãozinha levantada aqui, ativa o seu som para a gente ouvir sua vozinha. Oi, estão me escutando? Estamos Agora sim? ouvindo você. Tudo bem Ah, contigo? Agradeça aí. eu agradeço a Deus pelas bênçãos, né, de trabalhar aqui por primeira vez, com a Lebe Uhum. aqui em Brasília, porque minha irmã e eu somos de outro país. Uhum. São de... Eh, a gente é da Venezuela e Uhum. conseguimos falar português porque a minha mãe é brasileira, né? Ok. Aí meu motivo de agradecimento é porque a gente está fazendo contato com as pessoas daqui. A gente, na realidade, não conhece, passou nossos listados, né, que tem que passar. Aí eu fiquei com 16 nomes. Uhum. Aí eu liguei para todos, uns, como você sabe, né? Uns diz que sim, outros que não, é normal. Uhum. Mas ontem foi um dia muito, muito bom, porque ontem eu tive que viajar de emergência para Goiânia, assistir o culto de lá, do nosso Caleb, pena que não entrei às 8 horas. Uhum. E eu liguei para umas pessoas e eles, assim, tá bom, e deixaram de falar comigo, mas ainda assim eu mandar mensagem falando que Deus é bom, maravilhoso. E quando eu vinha voltando de Goiânia, que eu estava triste assim, eu não consegui, eles já tinham marcado comigo para começar os estudos e tal. Uhum. Aí quando eu vi assim, eles mesmos ligaram para mim também. Eu nem precisei. Eles ligaram, um deles ligou, olha, me desculpe, é que eu estava trabalhando, mas eu quero estudar entre família, é uma revista. Aí depois a outra família eu disse, olha, eu tenho que ligar a câmera para você me olhar. Eu disse, não, Uhum. não é necessário. Uhum. A gente cria um grupo no Zap, a gente interage, não sei o quê. Aí então, pode ser, então vamos topar. Aí quando eu fui ver, fiz a contagem, assim, eu tinha 16 nomes que o pastor, pedi para o pastor que ele me passasse que ninguém estava disponível. Eu fiquei com 7 nomes já confirmados para estudo. Então, eu Olha quero só. muito agradecer a Deus, porque, na realidade, ontem que eu pensei que estava triste, aí o meu dia terminou maravilhoso. E até eu falei assim para eles que, como tudo era digital, e eu coloquei o login da Novo Tempo Seu WhatsApp. no WhatsApp. Eu Olha. coloquei porque para fazer o contato, né? Porque a Uhum. gente é representante, eu coloquei o login do Novo Tempo para dar mais credibilidade. Aí Sim. eles me perguntaram onde eu morava. Aí eu disse, eu moro aqui mesmo, no Valparaíso e tal. Aí ou vou estar disponível você toda a pandemia, o que você quiser. Eu vou estar disponível. Então, sabe que as pessoas são mais assim, né? Aí eu disse, mas olha, como a gente já vai interagir, aí eu quero dar um presente para vocês. Eu amo fazer bolo. Aí eu posso levar para vocês? Aí eu disse, mas você tem que entrar em casa. Não, senhora, eu vou com minha máscara, minha luva e meu álcool, tudo, eu só vou entregar o bolo. E aí ele, ai, muito obrigada, você é linda demais, eu quero, venha. Ele já passou o endereço e já, vamos, mas então é Vanessa, muito, que bênção, agradecer a Deus. que bênção, tá vendo? Olha só que legal a ideia da Vanessa. A Vanessa, a propósito,
Daqui a pouquinho eu te passo o endereço no privado, tá? Pra fazer um bolo para mim também. Pode ser? Tá bom, pastor. A questão é que eu não sei onde o senhor mora. Vou levar. Tá bom, pastor. Legal. Eu sei que cada um aqui tem um motivo para agradecer e a gente vai buscando. Olha só um aqui que escreveu aqui no box aqui. Bom dia a todos. Agradeço a Deus. Quem escreveu foi a Glaucia Oliveira. Bom dia a todos. Agradeço a Deus pelas bênçãos já recebidas neste dia de Caleb. Minha filha estava com o pé dentro e um pé fora dos caminhos, né, do Senhor, e com a empolgação dos Calebs, ela tomou a decisão de trabalhar no Caleb e de ficar firme nos caminhos do Senhor e manter o nome dela no livro da vida. Amém, gente? Olha que bacana, olha só. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém, amém. É muito bom a gente ouvir de vocês, ouvir o que acontece com vocês. Acreditem, amigos, não ache que as coisas pequenas não são bênçãos. Às vezes a gente acha que bênção é aquilo que é grandioso, mas, gente, bênção é estar vivo. Estar vivo é uma bênção. E a Bíblia fala que até quando algumas pessoas morrem, diz: bem-aventurados o que desde agora dorme no Senhor. Porque em alguns casos, gente, olha a grandeza do plano de Deus. Às vezes até quando a pessoa morre, mas se ela está em Cristo, então bênção é estar em Cristo. Se eu vivo, estou em Cristo, amém. Se eu estou morto, morri em Cristo, amém. O negócio está em Cristo. Pegaram a visão aí, né? Entenderam o movimento, né? Maravilha. Hoje nós temos um amigo especial para a gente trazer para conversar com a gente aqui. Deixa eu já chamá-lo aqui já. Ele já está conosco. Ele está entre nós. É um amigo nosso. É o pastor Jeconias Neto. Pastor, tudo bem contigo, amigo? Já consegue falar conosco já? Eu estou me arrumando aqui, amigo. Mas já estou pronto aqui. Bom dia. Bom dia. Amigo, bom dia. Chegou a pegar um pouquinho das bênçãos que aconteceu aí? Da bênção da cura, da bênção do contato. A Vanessa foi até levar um bolo na casa da pessoa. Olha só que o nosso povo é um povo abençoado demais. Amém. Temos a bênção de uma... Acho que é uma mãe, né? Se eu li direito, né? É uma mãe, né? Falando que da filha, da Glaucia, dizendo que a filha com os Caleb está firmou, Jesus está animado, empolgada para evangelizar, e a bênção salva, e a missão salva, né, gente? A gente vai sair para salvar e nós somos salvos ao mesmo tempo, né? É uma coisa incrível isso aí. Amém, amém. Contigo aí, pastor. Fiquei muito feliz aí em pegar um pouquinho dos agradecimentos. Um bom dia para todo mundo. Obrigado, pastor Forlan, pelo convite. Kézia aí pela organização aí desse movimento também aqui do culto pela manhã. Realmente nós vivemos tempos em que não só essa questão da saúde, das desigualdades sociais, dos problemas entre classes estão ficando cada vez mais evidentes. Mas nós vivemos um tempo em que o mundo tem colocado prioridades em coisas que não são concernentes ao reino de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que é mais importante? A pessoa mais importante do mundo hoje para a atualidade? Se hoje o mundo fosse escolher a pessoa mais importante para o mundo, olha, Gustavo disse que é o Papa aqui. O Papa é a pessoa mais importante hoje para o mundo. Tem gente que diz que a pessoa mais importante para o mundo é o Bolsonaro, né? Porque ele está nas mídias mundiais. Outros dizem que a pessoa mais importante do mundo é o Trump. Enfim, para você, para Deus, quem é a pessoa mais importante do mundo? Né? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 8, no versículo 25 em diante, porque Atos capítulo 8, versículo 25 em diante, a Daniela falou que a pessoa mais importante do mundo é ela, sou eu. A Priscila falou que é ela também. Mas se vocês são a mais importante do mundo, já tem duas mais importantes aqui, só no grupo do Caleb, amém? Interessante.
Mas é interessante essa pergunta, porque a história de Filipe e a história do eunuco trata muito também sobre isso. E eu gostaria de meditar com você aqui, nessa manhã, para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nessa manhã, Senhor, possamos, ó Deus, ser influenciados por meio do teu Espírito, para que a tua palavra habite em nós e possamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esses momentos aqui. Nos guarde, nos abençoe e fale conosco mais uma vez, por Jesus. Amém. Amém. Aqui a Bíblia diz que um anjo do Senhor, no versículo 25, falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção nessa história é que o anjo do Senhor, ou Cristo Jesus, como em muitos lugares da Bíblia se faz menção, e traz características como sendo Deus, o anjo do Senhor, como sendo o próprio Cristo, num ato de amor ao ser humano, em se fazer visto. O anjo do Senhor, ele caminha e pede para Filipe para ir ao deserto. Quem em sã consciência manda um evangelista para o deserto? O que alguém que tem uma mensagem tão importante para dar vai fazer no deserto? Sabe, nós vivemos num momento do mundo em que as coisas espirituais não são coisas que movem o ser humano e as mídias dessa terra. É muito difícil você arrancar um uau de alguém por ter uma vida de oração. É muito difícil você arrancar um nossa de alguém ou de uma sociedade por ser um homem, uma mulher, um jovem ou uma jovem de palavra, de oração, de comunhão, que trabalha por ter um caráter cada dia mais excelente na presença de Jesus. É muito difícil você arrancar um uau ou o ser humano ter a inveja do outro pela vida espiritual que ele leva. Hoje, nós vivemos um conflito entre o caráter e o talento. O caráter e o talento. Se você tem talento suficiente, se você tem talentos que tiram a respiração do ser humano, é possível que a sociedade ou as pessoas ao seu redor possam, de fato, nossa, né? Que moça que canta bem. Nossa, que rapaz que fala bem. Nossa, que pessoa inteligente. Olha como ela passou em tal concurso. Olha como é que ela avançou aqui. Olha como é que ela é perseverante. Olha como é que ela fez a diferença. Ela saiu do patamar da vida dela e agora está em outro. Sabe, olha como que essa pessoa avançou. É muito fácil na nossa vida cristã, muitas vezes, nós darmos ênfase nos nossos talentos e esquecer de desenvolver um caráter. Sabe, isso não é algo assim tão difícil de explicar ou de entender. É porque nós estamos no mundo e nós vivemos também sob a influência do mundo e nós vivemos olhando com o olhar de relacionamento do mundo. E a história de Filipe e eunuco fala de um relacionamento diferente. Mas começa com um anjo mandando Filipe ir para um lugar deserto. E a primeira característica de um verdadeiro Caleb está aqui. Diz o versículo 26, né? E ele se levantou e foi. Ponto. Filipe não pergunta para onde é que vai, o que tem que fazer, o que vai acontecer. Filipe não tem a certeza do que é o pedido do anjo de Deus. Simplesmente a Bíblia diz, o primeiro verbo do verdadeiro Caleb diz, ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi.
Agora o versículo 27 diz: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, volta e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te do carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Agora, na estrada que parecia deserta para Filipe, que na verdade era deserta, na estrada em que não havia nada ou sentido nenhum de se levantar e ir para lá, mas mesmo assim, esse verdadeiro Caleb aqui foi. Nessa estrada passou um homem que Deus queria salvar. E esse era um homem para o mundo, muito importante. Quem era mais importante, Filipe ou o etíope? Se alguém hoje, amigo, do governo fosse ler essa história, provavelmente o coração dele iria... A tendência do seu coração seria em dar mais louvores ao etíope. Afinal, ele era um alto oficial. Ele era alguém que guardava os tesouros. Ele era alguém vinculado à rainha dos etíopes, que não era Candace. Candace era um título que se dava a toda a rainha dos etíopes como um título de César em Roma. Quantos Césares houve ou teve Roma? Candace era mais uma das rainhas que passava ali pelo reinado dos etíopes. E ele era próximo a ela. Mas Filipe era próximo de quem? O que tinha Filipe para poder arrancar um uau das pessoas? É muito mais fácil olhar para o alto oficial de Candace hoje em dia e dizer: esse é um homem importante. Esse é um homem importante. Mas Filipe, ele, ouvindo mais uma vez o Espírito Santo, depois de se levantar, a Bíblia diz, no versículo 30, que ele corre. Porque um verdadeiro Caleb tem pressa. Um verdadeiro filho e filha de Deus tem pressa. Só que não é a pressa para ser um alto oficial desse mundo. Não é a pressa para poder ser um homem reconhecido na sociedade. Não é a pressa para ser alguém que tenha um bom emprego um dia. Não é a pressa para ser alguém que, amigo, tenha passado num concurso público. Não é a pressa por ser alguém importante nesse mundo, mas é a pressa por desenvolver um caráter parecido com o de Jesus. A pressa para desenvolver o reino espiritual no seu coração. Filipe tinha pressa, mas a pressa de Filipe não era, de fato, ser um alto oficial, mas era ser um servo de Deus e amigo de todos. Que bênção, né? Que bênção. Eu não estou te ouvindo, mas eu espero que você tenha dito amém agora. Eu quero também ter pressa para as coisas espirituais. Eu quero também ter pressa por desenvolver um caráter de Cristo na minha vida. Quem era o mais importante? Filipe? Quem era o mais importante? O etíope? O alto oficial? Amigo, a Bíblia diz que não só correu Filipe, mas perguntou. E agora é o terceiro verbo da vida de um verdadeiro cristão. Ele se levanta e vai e não pergunta, porque ele tem confiança no Deus que o chamou. Quando Deus mostra para ele a missão, ele corre, ele tem pressa. E principalmente, pressa nas coisas do reino de Deus. E quando ele se encontra com o etíope, ele pergunta: você compreende o que você está lendo? Você compreende as coisas que tem passado na sua vida? Você compreende os desafios que você está enfrentando? E aí então, a Bíblia no versículo 31 diz: ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? As pessoas estão espalhadas no mundo. Você sabe por que alguém liga para Novo Tempo e pede um estudo? Você imagina o que passa na mente de alguém que liga para Novo Tempo e pede um estudo bíblico?
É a mesma dúvida que tinha no coração do etíope. Eu estou vendo, eu estou lendo, mas eu gostaria de alguém que me pudesse explicar, porque eu ainda não estou entendendo. Então entra agora o quarto verbo de um verdadeiro cristão. Quando ele pergunta e o etíope responde que não sabe o que está lendo, ele convida. E quantas pessoas estão esperando um convite especial, meu e seu? Mas não é para sentar na nossa carruagem de alto oficial. Porque muitas vezes a carruagem ou a pessoa mais importante para o mundo é o alto oficial, mas para Deus somos eu e você. Para Deus e para o céu, para o reino do Senhor, nós somos aqueles cujo Deus tem carinho especial, pois somos instrumentos seus aqui nessa terra. Quantas pessoas você tem convidado? Quantas pessoas você tem convidado? E convidou Felipe a subir, convidou a Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. E quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da sua terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques o que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Olha qual era a dúvida do etíope. Esse texto aqui se refere a quem? A quem é esse texto? Esse profeta Isaías está falando dele ou está falando de uma outra pessoa? Então, Filipe explicou e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Mas, ora, o texto não dizia ou não citava o nome de Jesus. Mas agora vem o quinto verbo que Deus quer imprimir na nossa vida, que é explicar. As pessoas precisam de uma explicação. As pessoas precisam de uma explicação, de um testemunho daquilo que você tem no seu coração, daquilo que Deus tem te dado. Não é fácil. Porque muitas vezes a explicação que você tem para dar não dá tanto ibope assim no mundo. A explicação que você tem para dar, na verdade, pode te colocar na gaveta da sociedade. Porque você não crê num monte de coisa que a sociedade vive, ou você não tem como importante muita coisa que a sociedade crê ser importante. Eu não estou falando que você não tenha que ser um bom estudante, você tenha que ser um bom trabalhador, alguém que conquiste coisas aqui nesse mundo, alguém que, sabe, estude, que ocupe posições como alto oficial. Não é contra isso que a Bíblia está falando. É contra colocar essas coisas em primeiro lugar e pensar que não somos importantes, mesmo que nós estejamos no deserto para o qual Deus nos chamou para servir. Amigos, um dia eu estava numa reunião da ONU com os embaixadores da juventude da ONU e a pauta da reunião na casa da ONU era a... Ai, como é que eu estou tão cansado porque eu estou esquecendo muita coisa aqui hoje. Era a ideologia de gênero. E dos 20 embaixadores lá, uma mesa redonda, cada um ia falando o seu parecer sobre as políticas públicas da ideologia de gênero. Como que a ideologia de gênero podia fazer parte das políticas públicas. Só que eu nunca falei para aquele povo que eu era um pastor da igreja. Quando eu fui nomeado, na verdade, passei por um processo seletivo, você tinha que ser formado, ter até 25 anos de idade, você precisava falar inglês ou espanhol fluente, eu estava chegando da Argentina, então Deus conduziu as coisas para que tudo acontecesse da maneira dele.
E naquele momento ali eu não coloquei nos currículos que eu trabalhava como pastor na igreja, eu servia como pastor. E cada um foi falando, só que assim, ó, de 9 mulheres que ali não tinha uma mulher que se relacionava só com homem. A maioria das mulheres ali tem a pasta do LGBT. Os homens só tinha o Daniel e eu que éramos héteros. A maioria dos embaixadores da juventude da ONU que estavam ali eram militantes na área dos LGBTs também. E cada fala que cada um fazia menção da igreja. Fazia menção da igreja. Sabe o que a pessoa fala assim? Porque essa sociedade judaica cristã que oprime, essa igreja que não aceita, sabe? E eu pensando no coração, que tipo de explicação eu vou dar para essas pessoas aqui? E quando chegou a minha vez, eu era o antepenúltimo para falar. Depois de todo mundo ter acabado com a igreja, com a Bíblia, eu fiquei pensando, Senhor, o que eu falo aqui? E amigo, foi igual Estevão. Eu sabia que ia morrer apedrejado no final, então eu falei logo tudo desde o início. Tudo que tinha para falar. Toda explicação que tinha para ser dada. Então eu disse assim, olha amigo, eu sou pastor da igreja adventista. Você tinha que ver o olho do povo assim. Como assim, né? Como assim? O que esse cara está fazendo aqui? Eu sou pastor da igreja adventista do Sétimo Dia. Me formei na Universidade Adventista del Plata, na Argentina. Eu creio que Deus criou o mundo em 7 dias e ao 7º ele descansou. Eu creio que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e tirou a mulher da costela do homem. E todo relacionamento que houve depois desse formato que Deus criou é consequência do pecado. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Que tipo de explicação Filipe tinha que dar para o etíope? É muito fácil você explicar algo que lhe convém para que as pessoas elas te amem. Mas a explicação de Filipe aqui foi clara. E que tipo de explicação nós temos dado para o povo sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o que é servir a Deus? E depois de vir falando, e amigos, depois no capítulo 3 de Gênesis, quando Satanás, aquela história que ninguém acredita, né? A história da carochinha, né? A história da serpente que enganou Eva, que enganou Adão, e o mundo vive como hoje nós estamos. Eu falei, depois disso tudo veio Jesus, caminhou com pecadores, estendeu a mão para pecadores, e se Jesus estivesse sentado aqui, hoje nesse lugar, ele dizia para vocês que são pessoas que a sua palavra diz, Jesus abraçaria você e diria para você que ama você, que não julga você. Então, eu quero dizer para o Bernardo era uma menina, eu me circunciso me ligando. O Bernardo era uma menina que virou homem, tem mais barba que eu. Se você olha assim, ela tirou os seios, fez cirurgia e tal. E eu falei assim, Jesus olharia para você, Bernardo, e não veria você como alguém que está fora do padrão. Porque o padrão divino não tem nada que ver com as coisas que se veem. Jesus vê o seu coração. Mas Jesus não seria aquele que apoiaria nenhum tipo de prática LGBT. Porque ele não criou o ser humano para isso. E quando eu terminei, uma moça chamada Natália, que também é lésbica, ela levantou e bateu palma e falou assim, por mais pastores assim. Eu falei, ela é doida? Eu acabei de dizer que não concordo, que a Bíblia condena e que está todo mundo em pecado nessa sala. Como é que ela diz uma coisa assim? É porque quando a gente explica das coisas do reino de Deus, a gente precisa ser sensível à realidade das pessoas. A gente precisa entender a dor e o caminho do outro. A gente precisa entender que essa pessoa, ela vive a sua realidade, porque ela tem um contexto em que ela viveu até aquele momento.
Nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos nos levantar. Levantar não só para servir, mas levantar da nossa vida morna espiritual para uma vida da plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos correr, mas não só correr para salvar, mas correr e ter pressa para as coisas espirituais do reino de Deus. Nós precisamos, amigo, nos aproximar, como diz a Bíblia, perguntar para as pessoas, mas não para saber que tipo de erro essas pessoas cometeram ou por que elas estão ali, mas perguntar o que nós podemos fazer a essa alma que tem o seu coração amargurado pelo pecado. Nós devemos convidar, mas não convidar as pessoas para fazer parte de um clube social, mas convidar as pessoas para fazer parte de um reino que foi preparado para ele e para sua família. Nós precisamos explicar não o que nós temos como dons e talentos, não nos colocar diante das pessoas como que se nós fôssemos melhores do que elas, mas nós precisamos explicar quão profundo, quão insondável é o amor de Deus por cada um deles. E por fim, a Bíblia diz que seguindo eles caminho afora, no versículo 36, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Mas espera aí, que diálogo foi que houve dentro daquele lugar, dentro daquela, como diz a Bíblia, daquele carro do alto oficial do etíope? Porque o etíope começou lendo Isaías, perguntou se aquela passagem falava de Deus ou não, se falava do profeta ou de outra pessoa. Filipe explica que essa passagem se remete a Jesus. E agora o etíope e Filipe veem água, e a conversa dele já não é quem é o profeta ou não, mas a conversa dele já é se ele pode ser batizado. Que tipo de conversa teve Filipe ali no seu carro de alto oficial? Que tipo de explicação deu Filipe para ele, né? De uma coisa eu sei, seguramente Filipe explicou que todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, Filipe respondeu: se você crê de todo o coração, é lícito que você seja batizado. E a Bíblia diz, aqui no versículo 37, da metade do versículo em diante, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água. E Filipe batizou o etíope. Filipe batizou o eunuco. Filipe é a expressão de alguém que cumpre a missão, mas é alguém que cumpre uma missão que produz frutos de eternidade para o reino de Deus. É aquele que se relaciona, mas não é aquele que deixa uma explicação no meio do caminho. É aquele que acompanha até a decisão mais importante da vida dessa pessoa. Sabe, amigos, quem é mais importante? Aquele que só se desenvolve como alto oficial nesse mundo? Ou aquele que desenvolve um caráter parecido com o de Jesus? Filipe falava de Jesus, porque Filipe, deixa eu te falar uma coisa, o mais incrédulo não era Tomé. O desejado de todas as nações diz, no capítulo que fala da personalidade dos discípulos, que o mais incrédulo era Filipe. Filipe era o mais incrédulo dos discípulos. Sabe? Só que agora esse Filipe é aquele que é transladado de um lado para o outro pelo poder do Espírito. É claro que Tomé, né, eu só acredito vendo, eu quero tocar para poder ver. Mas, amigos, esse homem que não acreditava tanto,
Agora, é um homem que se levanta e vai sem perguntar. É um homem que levanta, que corre, que pergunta, que convida, que explica e que batiza. São 6 verbos que Deus quer imprimir no meu e no seu coração. Eu gostaria de encerrar dizendo para você, eu vou ler o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Filipe, eu posso dar um título para a vida de Filipe. A vida de Filipe, eu posso traduzir, se eu posso chamar Filipe de, botar um apelido nele, é o menino do vento. É o menino que vive pelo Espírito. É uma menina que vive do Espírito, pelo Espírito, guiado pelo Espírito. É alguém que é cheio do Espírito Santo. É alguém que na sua missão ganha almas para Jesus. Eu quero fazer um desafio para você. Nós somos 130 participantes aqui. Se nessa missão Caleb você cumprir os passos de um Filipe na sua vida, você, obviamente, pelo poder do Espírito, ganhará pelo menos uma alma para o reino de Deus. Filipe começou se levantando e correndo, mas terminou parando e batizando. Sabe, quem mandou parar o carro de Filipe? O carro não foi Filipe, mas foi o etíope. A decisão no coração das pessoas não tem muito que ver com os argumentos que nós apresentamos para elas, mas a explicação que nós apresentamos para elas precisa vir do Espírito para as suas vidas. E nós vamos cumprir a missão daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos aqui gostaria de ser ou de serem Calebes que tenham os 6 verbos impressos da salvação e do evangelismo na sua vida? Amém? Eu gostaria de ver sua mão aí. Se você diz amém, coloca amém, já que você não está com a câmera ligada. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado pela tua palavra, que é uma palavra viva para a nossa vida. Uma palavra clara, que nos dá um caminho muito claro de como servir o Senhor aqui nesse mundo. Senhor, nós queremos avançar nesse mundo. Nós queremos ter talentos e dons, mas principalmente nós queremos ter pressa para as coisas do teu reino. Nós queremos, ó Deus, colocar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E nós sabemos que o resto, os títulos que temos, os dons e talentos que temos, essas coisas, aquilo que precisamos para viver aqui, nos será acrescentado. Nos ajude, Senhor, a sermos Calebes, verdadeiros Calebes, que se levantam, que correm, que perguntam, que convidam pessoas, que explicam a tua salvação e que batizam filhos que estão com dúvidas no seu coração, sem saber realmente quem é Jesus para as suas vidas. Senhor, somos instrumentos teus, é verdade, muitas vezes desafinados, porque somos imperfeitos. Trazemos na nossa vida um mundo de pecado, mas queremos te pedir que o Senhor afine a nossa vida para que o ser humano, a comunidade ao nosso redor, os nossos familiares, as pessoas no mundo afora, escutem a boa música da salvação. Senhor, obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados e derrama mais uma vez o teu Espírito em nós, por Jesus. Amém.
Pastor Jeconias, obrigado pela maravilhosa mensagem, pastor. Deus seja louvado. Tamo junto. Eu anotei algo aqui dizendo o seguinte: o eunuco era um alto oficial, mas Filipe era um oficial do alto. Aleluia. Aleluia. Vou anotar essa aqui na minha Bíblia. O eunuco era um alto oficial, mas Filipe era um oficial do alto. E vale muito mais ser um oficial do alto do que um alto oficial. Aleluia. Aleluia. Queridos, pastor, muito obrigado por encher o nosso tanque aí do poder do Espírito Santo pela palavra. Caleb, nós aí na sua Bíblia, marca a tua Bíblia, Caleb. Bíblia boa é Bíblia usada. Rabisca essa Bíblia, irmão. Em nome de Jesus. Marca aí. E que Deus dê a gente um dia bem. Se continuarmos assim, nós podemos fazer sempre o culto por aqui. Daqui a pouco vamos botar o culto, o culto gravado lá no nosso grupo. De consumo de dados, da sua internet e tal. Talvez a gente faria assim. Mas nós vamos ver isso direitinho e nós vamos combinando conforme a caminhada, tá joia, pessoal? No mais, amigos, que Deus dê a vocês um dia de vitória, um dia de bênção, parte para cima, pega a lista, liga para o povo, dá um dia abençoado, pega um texto bíblico, envia para eles e amanhã a gente se encontra mais uma vez no nosso culto pela manhã, tá ok? Que Deus abençoe o dia de vocês, tenham um dia feliz, abençoado. Caleb, vamos exercitar os 6 verbos e partir para cima, porque você também é um oficial do alto. Amém? Você também é um oficial do alto. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Fiquem na graça de Jesus. Até mais.